O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é certeira e ela nos coloca numa posição onde nós não podemos duvidar. Ou cremos e estamos com Deus, ou não cremos e não estamos. Como nos diz, por exemplo, aquela passagem de Apocalipse: ou quente ou frio, os mornos serão vomitados. Não tem como ser Deus pela metade, 99,9%. E quando é que nós vivemos o dilema de ser integralmente de Deus? Testemunhar que a ressurreição de Jesus aconteceu, que Jesus Cristo é verdadeiramente Senhor das nossas vidas. Quando na nossa vida não estamos vivendo um mar de rosas. Quando estivermos passando por tribulações, por dificuldades, quando estivermos sendo caluniados, perseguidos, injuriados. Lembram das bem-aventuranças? É isso que nós vemos hoje, retirado do livro de Tobias. Naqueles dias, tomado de grande tristeza. Olha como começou a leitura de hoje. Só porque somos cristãos, a vida do cristão é feita só de alegrias? De maneira alguma. Tem até um ditado que diz assim: quanto mais eu rezo, não é? Justamente. Por quê? Porque para aquele que anda nas trevas, para aquele que convive com a sujeira, tanto faz. Não é que a vida daquele que segue Jesus Cristo vai piorar. O que acontece é que quem segue Jesus Cristo já não aceita mais qualquer coisa. A gente se torna exigente, não é? Não frequento mais qualquer lugar, não ouço mais qualquer tipo de música, não aceito que a minha família conviva mais com toda e qualquer situação. Ou seja, logicamente, quando a gente começa a dizer não, as dificuldades começam a aparecer. Mas como fazer? Como verdadeiramente estar fiel em tempos de tribulação, em tempos de tempestade? Precisamos mirar o céu.
Olha só que hipocrisia que nós vemos hoje nesse evangelho. Os saduceus nem acreditavam em ressurreição. E olha só como é que eles vêm tentar pegar Jesus. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés nos deu uma prescrição e começa a elencar a mulher que se casou com 7 irmãos, certo? Mas olha o que é interessante é o final. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Eles não acreditam em ressurreição? Quantas e quantas pessoas também não acreditam em Jesus, mas estão só esperando um passo em falso nosso para nos colocar contra a parede. Olha lá, ó. Tá lá na frente pregando sobre castidade, tá lá na frente servindo o altar, é ministro de Eucaristia, é pregador da palavra, mas vive em adultério com uma colega de trabalho minha. Mestre, como será quando nós morrermos? E olha o que Jesus vem nos dizer. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Isso significa o quê, amados irmãos e irmãs? Precisamos estar vivos, vigilantes, cautelosos. Precisamos estar atentos, porque a todo instante aquele que está em pé pode cair. E depois que cairmos, não adianta mais levantar as mãos para o céu. Porque muitas vezes caímos não porque Deus quis assim, não porque Deus nos pregou uma rasteira, não. Muitas vezes caímos por consequência dos nossos próprios atos. Daí não adianta levantar a mão para o céu e falar, Senhor, por quê? Vemos, a cada dia que passa, uma humanidade que se encaminha cada vez mais para o buraco. Se vocês me permitem essa metáfora para não usar uma expressão ainda mais pesada. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Mas é verdade. A cada dia que passa, o povo que mais deveria se aproximar de Deus, mais se afasta. E as consequências não estão aí? Não adianta um jovem que não estudou para o vestibular chegar na hora da prova, cair em si e falar: Senhor, me ajuda. Cadê o conteúdo? Seria injusto da parte de Deus com aqueles que estudaram. Então, às vezes a gente corre o risco também nós de nos perguntarmos, Mas se eu também vou passar por dificuldades, qual a diferença de seguir a Deus ou não seguir? Qual o benefício? Onde está o benefício? Meu irmão, minha irmã, se com Deus é difícil, imagina passar por uma tempestade sem Ele. Não é verdade? E o que nós vemos fazer toda a diferença na vida desse homem e dessa mulher, Sara, é o quê? Mesmo passando por tribulações, eles não abandonam o seu Senhor. Tanto que Deus envia do céu um anjo, um arcanjo, o arcanjo da cura, Rafael, vem para curá-los. Quem de nós, diante de uma situação tão terrível a ponto de desejar a morte, louvaria a Deus? Se prestarmos atenção, achamos pessoas que dão esse testemunho por aí. Talvez você tenha em algum momento da sua vida conhecido alguém ou visitado alguém que mesmo numa cama de hospital, tendo tudo para reclamar, para blasfemar, para jogar tudo para o alto, fala assim, mas o que eu ganhei a vida inteira servindo a esse Deus e agora estou aqui definhando de câncer, definhando de esclerose múltipla, definhando de tuberculose e tantas outras doenças graves que existem por aí. E quando a gente chega lá, se depara com um sorriso no rosto, alegria nos olhos, porque
veem na nossa visita a visita do próprio Jesus. Padre, que bom que o Senhor veio. Louvado seja Deus porque você veio, meu irmão, minha irmã, me visitar. Que alegria! E aquilo para nós é um tapa na cara, porque por muito menos a gente reclama, murmura, lamenta, não é verdade? Exemplos vivos do que essa leitura de hoje vem nos convidar a fazer. Dizer que nós somos discípulos, dizer que nós somos apóstolos eucarísticos da Divina Eucaristia é fácil, mas é difícil o desafio estar em viver isso na prática, até mesmo porque o padre já disse para vocês. Qual o significado da palavra apóstolo? Testemunha. Então é preciso testemunhar até o fim em quem nós depositamos a nossa fé. Ou será que o nosso Deus é menor do que o câncer? Ou será que o nosso Deus é menor do que a tempestade que se estabeleceu na nossa vida? Não, senão ele deixa de ser Deus. O problema é que muitas pessoas se prostram diante de uma enfermidade, se prostram diante de dificuldades financeiras e acabam muitas vezes trocando o seu Senhor por outros senhores. E deixam de olhar para a eternidade, porque é a eternidade diante de alguns fatos na vida que nos lembra: você está vivo. Quantas pessoas descobrem, correm o risco de descobrir lá, recebem um diagnóstico de uma doença, e no momento que descobrem que estão doentes, já jogam tudo para o alto, já deixam de querer viver, deixam de fazer planos, deixam de sonhar e se tornam mortos-vivos. Com esse convite de Jesus para olharmos para o céu, ele nos lembra o quê? O Deus de vocês é um Deus dos vivos. Diante das circunstâncias da vida, diante das tempestades, das dificuldades da vida, olhem para o céu para que vocês se lembrem sempre que vocês estão vivos. Ou vai me dizer que todos os dias temos ou não temos dificuldades razões para jogar tudo para o alto? O que muitas vezes faz com que a gente se levante da cama, mesmo sabendo que a dificuldade está ali, mesmo sabendo que a enfermidade está ali, mesmo sabendo que aquela ausência está ali, mas o que faz a gente seguir em frente depois da gente perder, por exemplo, uma pessoa querida que estava do nosso lado? Se não a certeza da eternidade. Se não a certeza daquilo que os saduceus não acreditavam, que é a ressurreição. Muitas vezes, olhar para a nossa vida e encarar os problemas só faz sentido se a gente entender que a vida não termina com a morte. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs. A cada dia daqui para frente vai ser mais preciosa essa convicção. Vai ser cada vez mais necessário acreditar na ressurreição, acreditar na prestação de contas que vai acontecer quando nós nos depararmos com Jesus. Ou, do contrário, nós vamos fazer o que os homens querem que a gente faça. Ou a gente vai viver de acordo com o sistema. E o sistema capitalista e tantos outros sistemas, eles são desumanos. Eles visam lucro, visam isso, visam tudo menos a salvação da pessoa. Então nós precisamos, criar raízes e a nossa fé precisa se fortalecer, buscando nutrientes na nossa certeza do céu, buscando as nossas convicções, buscando a nossa fortaleza nas palavras que o Senhor Jesus hoje vem nos dizer. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Se Ele é o teu Senhor, então toma consciência que você está vivo, mesmo o seu problema sendo gigante, mesmo a tribulação sendo enorme,
Mesmo que a tempestade impeça que você enxergue um palmo na frente do seu nariz. Caminhe buscando ouvir a voz do teu Senhor. E se o mar estiver agitado e o Senhor falar, pula do barco, o que a gente tem que fazer? Tem que ter muita coragem. Tem que estar muito preparado. Vai permanecer sentado, vai permanecer imóvel quem estiver morto na fé. Porque uma pessoa sem fé é uma pessoa morta. Agora, se nós temos fé verdadeiramente, nós precisamos, tomar consciência de que é preciso em tudo fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus diante das dificuldades da vida? Que a gente desista? Que a gente jogue a toalha? Não, que a gente persista, que a gente persevere. Aí vai ser o momento de mostrar que você é um apóstolo. Aí vai ser o momento de mostrar que nós somos membros do apostolado eucarístico, porque somos alimentados pela Eucaristia, da divina misericórdia, porque cremos e depositamos a nossa fé na misericórdia de Deus, que a todo instante está nos socorrendo. E vamos em frente. Não mais dizendo apenas para Deus o tamanho do nosso problema, lamentando, reclamando, Senhor isso, Senhor aquilo, blá, blá, blá. Não, mas dizendo para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Eu sei que é frase de para-choque de caminhão essa frase, mas ela é uma verdade que precisa nos acompanhar. O falecido, bem-aventurado Padre Léo nos dizia isso, O murmúrio é a oração do diabo. Quanto mais a gente murmura, mais ele parte para cima de nós. Porque em time que está ganhando não se mexe. Por que eu vou atentar a outra pessoa se aqui eu estou vendo que eu estou conseguindo o que eu estou querendo? E o que o demônio quer? Quer nos derrotar. Quer nos desfigurar. Porque ele não suporta olhar para nós e ver o rosto de Jesus. Ele não suporta olhar para nós e ver Jesus sorrindo, feliz, refletindo a beleza do céu. Então, vigiai e orai, irmãos, porque nós não sabemos a hora. Por isso o salmista hoje vem nos dizer o quê? A vós, Senhor, eu elevo a minha alma, mesmo na dor, mesmo na tribulação, mesmo na tristeza. E eu quero convidar vocês a olharmos aqui para essa oração de louvor que a primeira leitura de hoje nos traz. O padre vai dizendo e vocês vão repetindo, indiferente da situação em que se encontra a vida de vocês. Mas essa é uma oração de louvor que brota em meio a uma tempestade, a tempestade em que se encontrava essa mulher. E foi ouvindo essa oração que Deus envia do céu Rafael. Que Rafael venha em nosso auxílio, que ele nos socorra, que ele nos cure e cure todos aqueles que precisam desse encontro com Jesus. Tu és bendito. Tu és bendito. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. E é bendito eternamente. E é bendito eternamente O teu nome. o teu nome. Silenciamos os nossos corações, nos deixemos visitar pela graça de Deus que nos socorre. Como homens e mulheres que depositam sua inteira confiança no Senhor, façamos a nossa oração. Temos uma oração